Romanos capítulo 12, versículo 1. Só o versículo primeiro, por favor. 1, 2, 3, vamos lá, vamos ler todos juntos, por favor. 1, 2, 3. O apóstolo Paulo escreve esse texto dizendo que, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa frase, eu quero pedir a sua atenção, porque eu não vou pregar, não vou fazer uma exposição, né, de um texto bíblico. Perdão, mas hoje vou tentar dar um pequeno estudo com base nesse versículo. Perdão. Essa frase, apresentar o nosso corpo como sacrifício. Você tem corpo, amém? Amém? E essa frase pode ser entendida também como consagração ao Senhor. Essa expressão que é muito usada hoje nas igrejas evangélicas, ou na terça-feira de consagração. Segunda-feira de consagração. Na quarta-feira à tarde, a gente usa esse termo aqui na igreja, às 15 horas. Quarta-feira de consagração. É muito comum entre as pessoas, até entre os irmãos evangélicos, falar dessa consagração. E para entendermos um pouco esse tipo de consagração, ou da consagração, nós precisamos tomar como base o exemplo do holocausto em Levítico capítulo 1. Não precisa ler, eu só estou citando aqui. Levítico capítulo 1, no capítulo 1, nesse capítulo 1 de Levítico, nós podemos entender como nós devemos nos apresentar como oferta boa, agradável e perfeita diante de Deus. Quando estou me referindo a se apresentar diante de Deus, apresentar a minha vida, a sua vida, o seu corpo, você, como a sua existência, ser apresentada diante do Senhor. E depois da nossa conversão, o dia que você se converteu, você entregou a sua vida para Jesus, Jesus mudou a sua vida. A segunda experiência muito importante, da sua vida, depois da sua conversão, é a consagração. Primeiro a conversão, depois a consagração. Repita comigo: conversão e consagração. Conversão e consagração. Então, depois da sua conversão, que você entregou a sua vida para Jesus, mudou a sua história, mudou a sua vida, batizou você com o Espírito Santo de Deus, Deus começou a habitar dentro de você. Então, a consagração ao Senhor deve ser a sua experiência mais importante da sua vida diante de Deus. As duas experiências, conversão e consagração. Conversão e consagração. Repito aqui. Estou repetindo, brincando até com os irmãos. Vamos lá, vamos repetir todos juntos. Conversão e consagração. Essa fileira aqui. Aqui, ali, todos juntos, conversão e consagração. Então, essas duas experiências estão intimamente ligadas numa à outra. O significado da consagração significa sacrifício. O significado da consagração significa o quê? Sacrifício. É isso, literalmente, no contexto bíblico. O livro de Levítico começa com 5 ofertas básicas. Não leia por enquanto. Se você quiser ler em casa para verificar o que estou falando, leia em casa, porque a gente aqui não vai ler, só estou citando. Esses 5 ofertas básicas, das quais a primeira oferta é holocausto. O livro de Levítico. Primeira oferta é holocausto. O holocausto é uma oferta que deve ser agradável e aceitável a Deus, para Deus.
Nós não usamos muito essa expressão. Holocausto, o que é isso, pastor? Oferta. Às vezes a gente fica achando que oferta é isso que a gente vai trazer aqui, dinheiro, que a gente vai trazer aqui, sei lá, traz aqui um dízimo, oferta, aquele dinheiro que eu vou trazer para tesoureiro da igreja, aquele quilo de alimento para a cesta básica, uma oferta minha que vou levar. Mas a oferta como holocausto é muito mais do que dinheiro, mas a sua vida. A oferta é muito mais do que trazer quilo de alimento para a cesta básica. A oferta como holocausto é muito mais do que dízimo, muito mais do que dinheiro. Não importa o valor do dinheiro que você quer dar para entregar para Deus, mas a oferta como holocausto é muito mais do que tudo isso. A oferta é a minha vida sendo oferta para Deus. Quando está tendo, diga amém. E a Bíblia nos mostra que quando uma coisa é consagrada a Deus, só para você ter uma ideia, aquilo se torna exclusividade de Deus. Não pode ser tocada para nada mais. O exemplo, não sei se você já viu um boi arrando, ou até puxando aqueles carros. Quando um boi que antes era usado no campo para arrar a terra e puxar carros, quando era escolhido esse boi para ser ofertado para Deus, o que aconteceu com aquele boi? Com esse boi? Era separado, vamos separar esse boi, ninguém mais pode tocar nele. Vocês podem passar fome e necessidade, vocês podem passar até prejuízo, mas esse boi que foi separado para ser ofertado para o Senhor, ninguém mais pode tocar nesse boi, porque foi separado. Até quando? Esse boi era separado e posto à parte, para logo em seguida levá-lo ao altar, lugar do sacrifício, lugar de oferta a Deus. Depois disso, aquele boi era colocado no altar. Onde que ele é colocado? Lá no altar. Esse boi era morto. Primeiro, era colocado no altar. Em segundo lugar, era morto. Terceiro lugar, ele era esfolado. O que é esfolado? Arrancar pele, desde cabeça até os pés, arrancar a pele desse boi. Terceiro lugar, tinha que cortar esse boi em pedaços e colocar, depois é colocado sobre o altar. Depois colocava fogo que consumia aquela oferta. Era queimado. E a fumaça daquele fogo, a fumaça desse sacrifício, subia como aroma agradável. Olha o processo. Boi era preso, era colocado, separado no altar, não poderia ser usado mais para nada, nem para outra utilidade, porque foi separado por Deus. Trazido no altar, era morto, em seguida, esfolado, arrancar a pele desse boi, depois cortava esse boi em pedaço por pedaço, em seguida, a ser colocado no altar, aí colocava fogo sobre aquele boi, aquele cheiro, aquela queimada, aquele churrasco, digamos assim, aquele cheiro era aroma suave, agradável a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. E essa fumaça de sacrifício subia como aroma suave e agradável diante do Senhor. É lógico. Aquele animal que era usado para arrar a terra, puxar os carros, agora está sendo usada no altar como sacrifício exclusivo, que somente será para Deus e não mais para nada ou para ninguém.
o seu antigo dono não podia mais tocar naquele boi. Ele vai pensar, perdi, já era. Não pode mais tocar naquele boi. E esse é o mesmo processo também para nós, quando nos apresentamos a Deus como um sacrifício. Passamos no mesmo processo também. Talvez nós nunca tivemos essa noção, essa ideia de que a oferta que eu sou eu a oferta diante do Senhor. Depois da minha conversão, eu sou o sacrifício que deve ser colocado na cruz ou no holocausto. Sou a oferta agradável ao Senhor, razão pelo qual o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 12, que a gente leu aqui, dizendo que rogo-vos, irmãos, que apresentei o quê? O dinheiro. O que ele disse? Apresentei o vosso corpo. Que corpo? Esse aqui. Apresentei o vosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Então a oferta é muito mais do que dinheiro. A oferta é muito mais do que louvor cantado, a letra de música. A oferta é muito mais do que trazer quilo de alimento, que ofertar, dar uns 50 reais para algum irmão para ajudá-lo. A oferta é muito mais do que tudo isso, ouro e prata. A oferta sou eu. Quem está falando com a oferta sou eu. Vou falar para você, irmã, a oferta é você. Você oferta. Você oferta. Quando você afirma que você é consagrado ao Senhor, deve-se fazer a pergunta: qual é a posição em que me encontro como oferta a Deus? Até peço aqui perdão, não sei se o irmão está aqui. O irmão me pediu que eu ia apresentar a criança, o irmão. E até eu queria pedir para que os pais tivessem essa noção, essa consciência. Nada de errado você apresentar a criança aqui. Tem que apresentar mesmo. Mas preste atenção. Quando você vê apresentar a criança aqui, aquela criança não é mais sua. Está entendendo o que eu estou falando? Aquela criança, a partir de apresentar ela para o Senhor, não é mais sua. De quem é? Do Senhor. Nós brincamos muitas vezes, trazer aqui, pastor, quero apresentar a criança como cerimonial religioso apenas. Não, pastor, ora, apresenta a minha criança aqui, conta em nome do Pai, do Filho. E aí amanhã, criança aqui, não quer mais voltar para a igreja, não quer que o pai ensine a palavra para essa criança. A criança está por aí andando, passeando, muito mais educado, aprendendo tudo que é de errado nesse mundo que está vivendo aqui, rebelde, começa daqui a pouco jogar pedrada em todo mundo, xingar todo mundo, fumar, se drogar, se prostituir. A criança foi consagrada, mas e aí? Será que está no altar? Quando você afirma que eu sou consagrado a Deus, você precisa se perguntar em que posição espiritual que você se encontra, espiritualmente falando. Porque é comum você perguntar quantas pessoas que estão consagradas aqui, você vai levantar a mão. É normal, amém, glória a Deus por isso. Mas no fundo do seu coração, você se perguntar, mas eu sou consagrado a Deus, mas qual é a minha posição no reino de Deus? Será que estou no altar ou estou fora do altar? Porque quem está consagrado está no altar. Quem foi consagrado ou quem quer se consagrar precisa permanecer aonde? Aonde? No altar, como oferta. Por isso que eu estou afirmando aqui que cada um de nós aqui é uma oferta a Deus. Depois da sua conversão, o holocausto, ou melhor, a consagração, é a experiência mais importante da sua vida. É que poucas vezes, até eu como pastor, tenho ensinado sobre isso, mas é importante. Importante, porque se nós não tivéssemos, ou tivemos essa noção de ser
oferta, só holocausto no altar de Deus, nós não teríamos a vida que nós temos hoje. Achando que não, a minha vida é só frequentar a igreja, depois voltar para casa, frequentar a igreja, depois ir para as aventuras, frequentar a igreja, ter minhas decisões, ter a minha vida, de vez em quando me der vontade, quando não tiver nenhum outro lugar para ir, a igreja parece que tornou um lugar como lazer, porque não temos a noção de quem você é na presença de Deus. Você não tem noção disso? Quando você afirma que é consagrado ao Senhor, você deve se fazer a pergunta: qual é a posição em que me encontro como oferta? Qual a posição? Porque tem aquelas ofertas que você coloca no altar, de repente se rebela, quer fugir do altar. Você vê o Abraão oferecendo o seu único filho, Isaque. Quando Isaac pergunta para o seu pai: pai, a gente vai sacrificar aqui, mas temos a lenha, temos a faca, cadê a oferta? O que Abraão responde? Filho, Deus proverá oferta para si. Na hora não quis assustar o filho, dizendo: oferta vai ser você, filho. Já pensou se falasse isso aí no altar? Não, mano, não faça isso. Chama um repórter, chama um jornal, tal. Coloca no Facebook, alguém tira selfie, meu pai quer me matar. Tira selfie, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, dispara para todo mundo aí. Abraão não falou nada para seu filho. Simplesmente, fico imaginando aquela cena. Por isso que Abraão é chamado homem de fé. Ele prende o seu filho, os pés e as mãos. Levanta o filho e coloca ele sobre... aonde? No altar. O que Isaac falou para o pai naquele altar? O que ele falou? Nada. Nada. Por que não falou nada? Porque era oferta. Oferta não fala. Oferta não fala. Oferta não tem opinião. O processo que essa oferta passava, como a gente falou aqui, primeiro ele era morto. Era o quê? Era o quê? Morto. Você como oferta, você deve ser morto em primeiro lugar. Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu estou crucificado com Cristo, Jesus. A vida que eu vivo agora, não é mais eu que vivo. Eu já morri. Quando o apóstolo Paulo diz que eu já sou crucificado com Cristo, quer dizer, eu não existo mais. Sou uma oferta que foi entregue a Deus. Você é uma oferta que foi entregue diante de Deus. Mas você de vez em quando você sai da posição, luta, reluta contra as suas vontades, contra as suas opiniões. Presta atenção naquela ilustração que eu coloquei. A oferta era, aliás, o boi arava lá no mato, o chão, a terra, puxava os carros. Quando diz para quem, separa aquele boi. É mais ou menos o que Deus fez na minha vida, na sua vida. Você foi separado. Deus olhou para você e disse que, separa o Eli, separa a Márcia, separa o Adelson, separa o irmão, o Nenê. Não, Deus não chama ele de irmão Nenê. Separa ele. Desde quando apontou em você que separa, não é mais para ninguém tocar em você. Porque você foi separado, acabou. Para quem? Para Deus. Nem tampouco você sair da sua posição do altar. Porque você foi separado. Ai daqueles que sair da posição do altar. Porque no altar você tem um dono, não é mais você que manda. E no altar você já morreu, está morto. E no altar você está esfolado. Ser esfolado no altar, o que significa isso? Mudança de vida.
tirar a sua vida velha, aquela vida antiga. Você não existe mais. Você já morreu para o mundo. Esfolaram você, tiraram você a pele que era de uma oferta falsa. A partir de que você foi consagrado, está sendo consagrado a Deus, você tem que ser uma ovelha, melhor, uma oferta com novas vestes, novos vestimentos, morto e está no altar. E novo vestimento, você não pode mais andar como o mundo anda, porque você é uma oferta. Você não pode continuar andando de acordo com a moda do mundo, porque você é uma oferta a Deus. Você pertence a Deus, você não pertence mais nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos mudar precisamos andar de acordo com a mudança da nossa mente. Mente transformada, metanoia, aqui na nossa mente. Para não nós nos conformarmos mais com o mundo. Por quê? Porque eu não posso me conformar com esse mundo. Porque eu sou o quê? Oferta. Eu sou o quê? Sou o quê? Porque eu sou oferta a Deus. Eu quero que isso seja inculcado na sua cabeça. Não, sai daqui entendendo que você é oferta apresentada por Deus. Aliás, diante de Deus. Você é uma oferta. Você não é qualquer coisa ou qualquer pessoa. É uma oferta. Depois da sua conversão, você foi apresentado diante do Senhor. Foi morto, esfolado e cortado em pedaços. Isso quando a gente é crucificado na cruz. Depois nós somos consumidos pelo fogo do Espírito Santo, nossa vida. Depois de sermos consagrados, não estamos mais no campo arrando a terra ou puxando os carros. Nós fomos transferidos para o altar. Você foi transferido para o altar. Mesmo que esteja exercendo todas as atividades normais, mas no altar nós devemos nos entregar totalmente para o uso de Deus. Repita comigo: no altar eu devo me entregar totalmente para o uso de Deus, com toda a nossa força e habilidade. Essa é a nossa posição como oferta. Estou aqui, Deus usa a minha vida. Deixa bem claro, não estou dizendo aqui que Deus usa a minha vida ficar assim, fechado aqui dentro desse tempo. Mas a posição que você exerce amanhã, quando você for lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, você está no altar. Estou aqui para ser usado por Deus. Antes de você usar o dinheiro, usar toda a ferramenta que você usa lá, deixa que Deus te usa lá naquele lugar de trabalho. Está na rua, Deus te colocou no altar e Deus quer te usar. Para onde que você for, entenda isso, que estou aqui no altar. Não estou dizendo o altar não se limita somente aqui nessas 4 paredes. O altar está diante de você todo dia. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. E que eu permaneço no altar para o uso de Deus. E eu quero ser usado por Deus. E Deus vai usar a minha vida. Aqui na vizinhança, na minha casa. A minha casa, o altar. O meu local de trabalho é meu altar para Deus. Para que Deus possa usar a minha vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas qual é a base, o fundamento dessa consagração? A gente é consagrado. Talvez a palavra seja meio poética, né? Nas consagração. Imagina quando passou esse vídeo aqui, os irmãos ouviram aqui, vai ter consagração de diácono. Nossa, aqui uma coisa meio poética, né? Puxa, aqui a palavra gostosa, consagração de diácono, a consagração de pastores, consagração disso. Mas qual é o fundamento disso? O fundamento, o que é fundamento? O fundamento é o que nos mantém onde nós nos encontramos. O exemplo disso, por exemplo,
Um exemplo bem prático. Quando você aluga uma casa, ou aluga ou compra uma casa, você deve pagar um preço, sim ou não? Sim ou não? O preço que te foi exigido, você tem que pagar esse preço. Aí quando você começa a morar naquele lugar, aquele valor que você pagou é a base ou o fundamento de você morar para lá. Eu estou morando lá, não estou morando aqui, não estou roubando, não estou fazendo coisa errada, porque estou morando aqui porque eu paguei. Eu comprei, eu paguei aluguel adiantado. Quando você compra algum bem ou na qual pagou tudo que foi solicitado, e esse bem não chegou ainda na sua casa, porque às vezes você compra um telefone naqueles sites por aí, nossa, comprei um telefone da Nike e tal, e que eu vi com um amigo meu, mas paguei. E se o telefone não chegou ainda na sua casa? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que você tem quando você pagou um bem e esse bem ainda não chegou na sua casa? Fala para mim. Frustração, sim ou não? A vontade de exigir que na loja que você pagou, paguei, mas cadê meu bem? Da mesma forma também o trabalho de Deus é sempre apoiado num fundamento e a base sólida. Qual é? 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Fundamento de consagração. Baseado em quê? Eu sou consagrado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3, por favor. Deus já pagou. Você foi comprado por um preço. Imagina você um bem que Deus comprou. E Deus não usa você. Qual é o sentimento de Deus? Fala para mim. Deus pagou um preço, sim ou não? Comprou quem? Comprou o quê? Fala para mim. Me comprou, sim ou não? Mas Deus não usa você, porque você não se deixa usado. Qual é o sentimento que Deus tem? Frustração. Porque a Bíblia diz que Deus pagou. Você já foi comprado pelo preço. Só que você não se deixa usar. É mais ou menos aquele celular que não chegou para Deus. Aquele bem que Deus pagou, comprou. Você, qual é o nome desse bem? O nome desse bem está aqui. Patrícia Poeta. Comprei. Nós temos aqui a nossa famosa Patrícia Poeta também. Não somente a Globo que tem. Nós também temos aqui Patrícia Poeta. O marido dela é muito bravo, hein? Estou brincando. Qual é o bem que você comprou? Fala para irmão, irmão, Deus te comprou. Você já foi comprado. E quem foi comprado? Pode falar, quem foi comprado? Não se vende. Não é para se vender. Porque já foi comprado. E já que eu já fui comprado, então estou aqui para o uso de quê? Para o uso de quê? De Deus. Você está entendendo? E quando Deus não me usa? A vontade de pegar você, jogar e pegar, trocar outro, comprar outro. Mas Deus não faz isso, porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 10, por favor, rapidinho. Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 10.
cântico novo que se cantava no reino. E cantava, versículo 9 a 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10. E cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus. O seu sangue compraste o quê? Para Deus o quê? Homens de toda tribo, língua, povos e nações. Então, quando Jesus pagou, derramou seu sangue, não comprou apenas a mim e a você, mas ele comprou também povos de toda tribo, língua e nações inteiras, no mundo inteiro. Aqueles que se entregam para eles, aqueles que aceitam ele como o único Salvador e Senhor das suas vidas, aqueles que são consagrados a ele, então foram comprados. E olha aqui o que diz aqui o versículo, a final da parte, a última parte, perdão, no versículo 9. E os constituiu reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinará sobre a terra. Outras versões, no versículo 10, diz que Deus nos constituiu como rei. Para que serve rei? Para dominar. Deus te colocou, te comprou para você dominar. Não estou dizendo que para dominar a sua casa, dominar seu marido, a sua esposa. Porque Deus liberou uma unção na sua vida. Você vai dominar na sua empresa, onde você trabalha, no local de trabalho, na sua vizinhança. Aonde você pisar com a planta do vosso pé, você vai reinar. Porque essa é a palavra de Deus na sua vida. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos constitui como rei ou reino e sacerdote. Sacerdote para nós sermos ofertas diante do Senhor, sermos sacrificados para nosso Deus, e assim nós reinaremos sobre a terra. O Senhor pagou um alto preço para mim, ou por mim, ou para me comprar, para si. E esse é o fundamento para nos consagrarmos totalmente para Ele. Me ajuda aí. O Senhor, repita, meu Senhor pagou um preço muito alto por mim. Por isso que eu preciso me consagrar. Prega para seu irmão: irmão, o Senhor pagou um preço muito caro para a sua vida. Por isso que essa é a razão para você, pelo qual você deve se consagrar. Último lugar, o duplo sentido da palavra consagração. A palavra consagração, como nós já falamos aqui, o primeiro diz respeito ao fato de nos entregarmos a Deus como sacrifício vivo, para viver totalmente por Ele e para Ele. Em segundo sentido, dessa mesma palavra, no hebraico, a palavra consagração no hebraico, significa encher as mãos. Encher o quê? Encher o quê? Encher as mãos. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que vier nas suas mãos, faça. Porque Deus está enchendo as nossas mãos. Não com bagulhos, não com qualquer coisa. Encheu as nossas mãos com uma missão. Essa é a ideia, receber uma missão para fazer algo para Deus. Deus nos enche a mão. Essa é a palavra consagração. Você percebe muitas vezes aqueles irmãos ou aquelas meninas ou meninos jovens, adolescentes, quando são dedicados naquilo que faz. E aí a gente começa a interpretar como: nossa, esse rapaz é muito consagrado naquilo que ele faz. Às vezes é cantor, às vezes músico, mas é muito consagrado. Por quê? Por aquilo que ele faz, é dedicado. Então Deus encheu as suas mãos de trabalho ou de uma missão para que ele pudesse realizar. É isso que o apóstolo Pedro diz, o último versículo que eu quero ler aqui com os irmãos. Isso que o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 9 a 10. O apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10. O apóstolo Pedro, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de quê?
Povo de quê? Que você não pertence mais a ninguém, nem para o diabo, nem para o mundo. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Irmão, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Deus já comprou. Tinha noção disso, não é questão de escolha, não é uma questão de desejo, vontade, não. O que Deus pagou, o preço que Ele pagou, isso te obriga a se render a Ele. Não é uma decisão sua de se render, mas pelo valor que Jesus pagou na cruz, você não tem como explicar. Tomei exemplo aqui de Isaac. Isaac sendo crucificado. Discutir com Abraão. Por que querem me sacrificar? Não, oferta não fala. Oferta só se rende, se entrega para o uso exclusivo de Deus. Quando você reconhece ou afirma que eu sou consagrado, para o uso de quê? Nós vimos aqui, glória a Deus que as atividades aqui, algumas coisas estão voltando. Eu agradeço muito os irmãos que estão pegando a visão, o trabalho social. Os irmãos voluntários aqui fizeram grupos, glória a Deus por isso. Mais uma vez aqui, a gente não pode parar, é assim que é a igreja. A igreja é movimento, como a irmã Stephanie falou aqui, a nossa igreja aqui é uma das igrejas que enviou bastante missionário no campo. Mas por causa da pandemia, nós paramos por causa disso. Uma igreja que contribuía muito, financeiramente falando, com os missionários. Nós estávamos lá no recanto, apresentaram todos os irmãos que foram treinados. Eu falava para a pastora Eliana, toda essa turma aí, desde 1900, não sei se quantos aí, que eu dou aula para toda essa turma. A Stephanie, que estava aqui, dei aula para ela. O Pedro, aquele Pedro lá, também. E dei aula para ele. Um monte de gente. Alguns são pastores. Lamentável, com muita tristeza. Alguns desses que foram treinados por mim, pela graça e misericórdia do Senhor. Alguns são desviados. Tiveram que optar por opção sexual diversa, lamentavelmente. Eu escutei isso hoje, lá no recanto, na reunião de pastores. Se afastaram. Por quê? Eles estavam como oferta de Deus. Hoje estão se ofertando oferta do diabo. Se ofereceram para o diabo, para o inimigo. Estavam no altar para o uso de Deus, mas depois de sair do altar, para o uso do mundo, para o uso de Satanás, infelizmente. E quando a pessoa sai do altar, se afasta do altar, é impossível continuar com a mesma glória. A glória some. Ela se desfigura. Porque é no altar que se manifesta a glória do Senhor. É no altar que se manifesta o brilho do Senhor. No altar. É no altar. Foi inspirado, aqui no recanto, estava conversando com alguns amigos meus, e combinando com ele para escrever. Não queria escrever um livro, mas eu fui convencido. O Espírito Santo tocou, brigou muito comigo para tentar, mas eu vou escrever um livro, sim. Sobre os desigrejados. Muita gente que não quer mais frequentar a igreja. Muita gente que não quer mais se submeter a nenhuma autoridade pastoral. Muita gente que, com justificativas infundáveis. Inclusive uma das irmãs tocava aqui na nossa igreja, aqui nesse altar. Não vou falar o nome dela não, senão a pessoa vai saber. Nem vou falar o instrumento que ela tocava. Senão os mais antigos vão sacar. Irmã, não quero mais saber de nada com Deus. Separou, está divorciada. Dizendo que não, agora sou feliz. Feliz aonde, meu irmão? Fora de Deus?
Não, porque quando estava na igreja, tinha que fazer, agradar tudo, tinha que fazer para agradar a igreja, para agradar o pastor, agradar o marido, mas agora não tem mais marido, não tem mais igreja, não tem mais pastor, agora sou feliz. Feliz uma ova. Sair do altar, feliz aonde? Sair do altar, feliz aonde? Infelizmente tem muita gente, essa turma aí, isso que está me levando a desafiar a escrever esse livro, muita gente que está machucada, muita gente que está com a mente cauterizada, parece que entrou um bloqueio na mente aqui, não quer mais saber de Deus, igreja está amargurado com a igreja, está magoado com a igreja, com o pastor, com não sei o quê, e disse, não, para falar com Deus não precisa estar na igreja. Não frequento uma igreja, mas sou feliz. Aonde, cara? Que felicidade é essa? O que é a palavra igreja? A igreja significa uma comunidade. Chamado para fora. Chamado o quê? Deus chamou todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Que verdadeiramente aceitaram Jesus como seu único Salvador. E Senhor a sua vida, foram chamados para fora, para congregar. Para trabalhar juntos, para cear juntos, para comungar juntos, para a manifestação da glória de Deus. Agora você fala, não gosto de uma igreja, mas estou feliz. Da onde? Onde já viu um soldado fora do quartel? Não frequento o quartel, mas sou soldado. Soldado deserto, ou deserdado, perdão. Tem monte por aí. E assim que é a nossa vida. Muitas vezes, muita gente que sai do altar. Ao invés de ser um sacrifício para Deus, está sendo um sacrifício para o demônio. Porque demônio também existe sacrifícios. Essa é uma área da batalha espiritual, talvez que eu não vou mexer agora. Mas também demônios existe sacrifício. Sacrifício de quê? Da sua vida, no altar de demônios. As suas roupas no altar de demônios. A sua vida sexual no altar de demônios. Para o prazer exclusivo para demônios. Se ofertando para demônios. Porque nós temos muitas vezes hoje muito abuso. Muitos adolescentes e jovens perderam a virgindade. Por quê? Por quê? Porque espírito de Maria Mulambo Zé Padilha quer sacrifício no altar de demônios. E você vai ser esse holocausto no mundo do inferno. Mas Jesus Cristo pagou um preço para você. Ele não abre mão de você. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não ereis povos, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Antigamente você não era uma pessoa sem dono, mas agora você tem dono. Quem é esse dono? O Senhor dos Exércitos, o seu dono. Você pertence a um dono. Pertence a um dono. Antigamente não. Era sem Deus, sem ninguém. Mas a partir de você ter entregue a sua vida para Jesus e se consagrado para Ele, agora você tem dono. Para o uso exclusivamente de Deus. Vamos colocar em pé. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Já viu alguém comprar uma mansão e namorar nela? Ou alugou
uma mansão, uma casa linda e não mora nela. Em vez de morar nele, uma mansão, mora na rua. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus pagou um preço muito alto. Isso obriga ao Senhor a dizer que quer morar dentro de você. Para o uso exclusivo meu. Repito, não é uma questão de escolha, de querer. Muitos jovens estão saindo fora do altar. Muitas pessoas saindo fora do altar. Porque o mundo está chamando, o chamado do mundo para ele, os desejos do mundo, as aparências do mundo estão muito atraentes. Os holofotes lá estão muito atraentes. Lá na rua, entre amigos, entre as festas, os holofotes, os luminares, as luzes, as roupas, atraindo muito. Razão pela qual as pessoas estão pulando do altar, não querem mais saber de Deus. Não querem mais ser como sacrifício de Deus. Mas você foi comprado e Deus pagou muito caro pela sua vida. Por isso que Deus está vindo cobrando de você. Se eu paguei, por que eu não posso usar você? É meu direito. Se eu paguei caro e não uso você, então alguma coisa a gente tem que fazer contigo. Porque paguei um preço lá na cruz por você. E você não me permite morar em você. Não me permite usar você. Com suas desculpas, fugindo, explicações que são inexplicáveis, fugindo, mas eu paguei. Deus não se acharia por direito de brigar contigo? Já que Ele pagou, feche os olhos para a gente orar. Quero orar para você que um dia estava no altar e saiu desse altar. Às vezes você frequenta a igreja, assiduamente, mas não está mais no altar. Onde você está? Afirmamos e reafirmamos que nós somos consagrados. Aonde? Todo mundo que é consagrado se deixa ser usado por algo. Esse é o sentido da consagração. Eu sou usado por algo ou por alguém. Por isso que eu sou consagrado. Todo mundo que é consagrado vive de mão cheia. Ocupada. Deus colocou missão, colocou propósito nas suas mãos para cumprir.